Aninha, vamos voltar a falar desse assunto importante, das medidas mais restritivas que já fazem parte do dia a dia aqui em São Paulo, como os bares e restaurantes, que tem que fechar o bar às 8 horas, os restaurantes às 10 horas. Né? Até ontem, o restaurante não poderia vender mais bebida alcoólica após as 20 horas. Isso. Só que uma liminar já permite a venda de bebida alcoólica entre 8 e 10 horas da noite no restaurante. O governo de São Paulo disse que ia recorrer dessa medida. A gente já tentou contato com o governo, não houve nenhuma resposta se de fato entrou com um pedido para derrubar essa liminar na justiça ou não, mas o fato é que a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, separou, Joel, essa ação em duas. Então, ontem houve essa liminar falando que foi dada como positiva para a Abrazel, né? Que permite a venda de bebida alcoólica após as 8 da noite, e hoje eles iam entrar com outro processo para que o horário dos bares seja estendido também. Eles possam ficar abertos até pelo menos 10 horas da noite, assim como todos os restaurantes. O que a Abrazel afirma é que essa liminar garante esse funcionamento com venda de bebida alcoólica para os restaurantes e bares que são afiliados à entidade, né, que são cerca de 800 membros na capital paulista, 1.300 no estado de São Paulo. A gente tem inclusive aqui a fala do presidente da Abrazel, Percival Maricato, a respeito dessa limitação de bares e restaurantes. Ele empurra aqui o problema para fiscalização. Nós sabemos, como empresários do negócio, que, de fato, a restrição equivale a dizer quebre. Certo é o seguinte, os jovens não vão parar de sair porque o governador fez um decreto, assim, isso não existe. Então, para onde eles estão indo, já que os bares estão fechando às 20 horas, eles vão para essas festas clandestinas, para os pancadões, para essas reuniões que estão se multiplicando pela cidade e que o governo não tem controle, não sabe onde fica, não fiscaliza. De fato, a gente sabe que tem estabelecimentos que não cumprem as regras, e o Percival, em um certo momento da entrevista, também fala isso. Mas tem essa questão do uso da rua, do uso da calçada, do vendedor ambulante, que é muito complicada também, né, Joel? Eles vão procurar alguma alternativa, com certeza, como o nosso entrevistado disse. O comportamento humano é complicado, do jovem inclusive. Ele vai ficar aglomerando ou bebendo em algum lugar. Se não for dentro do boteco, dentro do bar, eles vão para algum lugar que, por exemplo, não necessariamente vai haver a fiscalização. Exato. Por isso que a situação pode ficar pior, talvez, do que está hoje. Né? Por isso que é importante a gente entender desse assunto com a Elaine de Maico, né? Ela é coordenadora de fiscalização do Centro de Vigilância Sanitária e está aqui conosco para a gente tratar desse assunto que é, sim, preocupante, porque uma medida restritiva, ela pode se transformar em um problema muito maior do que o que estamos vivendo hoje. Exatamente. Tudo bem, Elaine? Bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, bem-vinda, Elaine. Boa tarde a todos. Obrigada pelo contato. Ô Elaine, a gente já começa te perguntando a respeito desse problema que acabamos de colocar. A vigilância sanitária, ela tem condição de fiscalizar as calçadas, por exemplo? Vamos começar por aí, porque a gente tem visto muitos jovens dentro do bar até às 8 horas da noite, em mesas distantes, espaçadas. Esses jovens, a partir das 20 horas, vão para a calçada, já compram a bebida e vão para a calçada com essa bebida toda e ficam ali aglomerados, diferente do que estava acontecendo dentro do bar em várias situações. Dá para fiscalizar essa galera que está do lado de fora do bar em ambientes aglomerados ou não? É importante a gente definir aqui a competência da vigilância sanitária. Ela fiscaliza estabelecimentos. Então, o que a gente tem percebido neste período todo é a aglomeração que os estabelecimentos mantinham no interior deles e que, dependendo do tipo de cliente desse estabelecimento, eles se mantinham lá sem o distanciamento determinado e promovendo a aglomeração. Essa determinação agora, fechando o bar, com esse horário ou o restaurante com esse horário, o estabelecimento ele deixa de ser responsável pela aglomeração. A fiscalização ela não vai ser para o estabelecimento e a aglomeração, o que se entende é que ela não vai mais acontecer, porque o estabelecimento não está aberto. Então essa é a proposta para que se reduza
esses horários de funcionamento. Entendi, mas o que a gente está questionando também, Elaine, tem muitos ouvintes que relatam essa situação, a nossa reportagem já flagrou isso também, é de muitas vezes, por exemplo, dar o horário de funcionamento do estabelecimento, do bar, do restaurante, eles fecham. Só que as pessoas continuam consumindo bebida alcoólica nas ruas, seja porque compraram em algum lugar, aí faz uma rodinha em algum lugar e ficam lá bebendo, ou porque tem algum vendedor ambulante que está vendendo na calçada também. Essa área de atuação também é da vigilância sanitária? Vocês também têm como fiscalizar esse tipo de situação, acionar a polícia militar? Como que funciona para a gente orientar o nosso ouvinte? Então, a atuação para o ambulante, ela é com o município. Então, as subprefeituras é que regulam o ambulante na rua. Então, onde houver um ambulante ali, que não é mais o estabelecimento que está promovendo a venda da bebida alcoólica ou a permanência dentro do estabelecimento, passa a ser o ambulante que vai se deslocando e se colocando pelas vias públicas, aí é uma fiscalização que a subprefeitura que tem o controle. Tá, então não dá para resolver o problema sem você acionar, por exemplo, a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, ou a Polícia Militar. Então tem que haver uma fiscalização conjunta da vigilância sanitária fiscalizando os ambientes, os estabelecimentos comerciais e do lado de fora essas forças que acabamos de colocar. Agora, vocês devem intensificar a fiscalização nesse final de ano, porque nesse período nós sabemos que, pela lógica, mais pontos de aglomeração devem ser identificados. Isso acontece todo ano. Em uma pandemia é um assunto preocupante. Vocês pretendem reforçar o quadro de fiscais para fiscalizar mais esses estabelecimentos todos aqui em São Paulo? Com certeza, e com essa proposta de uma fiscalização integrada com outros órgãos. Então, isso realmente vai acontecer, apesar de os grandes eventos não estarem autorizados, como Réveillon na Paulista, Corrida São Silvestre e afins, né? Esses eventos eles não estão autorizados para este ano, mas a fiscalização ela vai ser intensificada para exatamente esses tipos de estabelecimento e situações como esta. Agora, em relação aos estabelecimentos que já foram fiscalizados, Elaine, vocês aplicam algum tipo de multa? Tem algum dado em relação a isso que você possa nos passar agora? Então, os estabelecimentos que já foram inspecionados e que estavam irregulares, que tinham alguma intercorrência em relação à aglomeração, a permitir pessoas sem máscara no interior delas, faltava o distanciamento social que promove a aglomeração, eles são autuados. Essa autuação gera um processo administrativo, nunca a multa é feita de imediato, ele recebe um auto de infração e, de acordo com o Código Sanitário, ele tem os prazos para se defender. Então, eles foram autuados. Então, hoje, por exemplo, nós temos desde julho, posso dizer para vocês, no estado de São Paulo, nós realizamos 122.635 inspeções e dessas inspeções, 1.360, já foram ocorridas 1.360 autuações. Entendi. Elaine, de sábado para cá, dia em que essa medida mais restritiva passou a valer em São Paulo, fechando os bares às 8 horas da noite. A senhora ouviu algum relato de algum ou de alguns colegas que as aglomerações continuam acontecendo ou passaram a acontecer em ambientes externos, agora do lado de fora dos bares? Alguém já percebeu isso na prática, na pele? Alguém de vocês, alguns dos fiscais? Nas nossas fiscalizações deste final de semana, que foram realizadas nos locais de maior concentração de bares, o que foi constatado é que os bares realmente fecharam às 20 horas, se mantiveram os restaurantes até às 22 horas, e mesmo no entorno todo desses locais, não havia concentração de pessoas fora dos bares,
nestes locais que inspecionamos. Agora, não podemos afirmar que não havia em um determinado local, uma determinada rua, um determinado bairro. Nos nossos locais inspecionados, os bares e restaurantes cumpriram com a determinação e não houve concentração das pessoas na rua após o fechamento. Agora, Elaine, fiscalização do uso de máscara nas ruas. Eu me lembro quando essa determinação foi imposta aqui pelo governo de São Paulo, ficava a cargo de vocês da Vigilância Sanitária com o apoio da Guarda Civil Metropolitana ou da Polícia Militar para evitar qualquer tipo de reação mais enérgica, né? Para falar assim, de muitas pessoas que são fiscalizadas e não gostam da abordagem. Esse trabalho continua? Vocês continuam fiscalizando se as pessoas estão usando máscara para entrar nesses centros de grande comércio, para circular pela cidade de São Paulo? Sim, continua. Inclusive, os estabelecimentos, eles são fiscalizados intensamente para que dentro do local ele mantenha um ambiente saudável. Então, a nossa fiscalização, ela se mantém sim. Tem dado resultado? Vocês têm conseguido conversar com essas pessoas, convencê-las a usar a máscara, aplicar multas se for necessário? É bem característico até para que no momento da fiscalização os técnicos, eles estão identificados, obviamente, porque para abordar tanto estabelecimentos como pessoas precisa ter uma identificação, e quando as pessoas verificam que existe naquela região uma fiscalização, elas passam a utilizar e adequar a utilização da máscara. Então, no momento que a gente está lá, a gente tenta realmente abordar quando não há o cumprimento, mas também a população sabe quando a fiscalização está no local e ela acaba cumprindo por saber que existe uma fiscalização. Isso é verdade. Verdade. Elaine, muito obrigado, viu, pela entrevista, um grande abraço e sorte aí no trabalho, tá bom? Muito obrigada a vocês também. É sempre importante esclarecimento, fazer a população entender esse momento, não se aglomerar, que eu acho que o que mais importante nesse momento é a conscientização da população, né? Com certeza. Tem razão mesmo, É né? verdade. Até logo.